Para a sua Bíblia, querido, livro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura no capítulo 1, versículo 1, e vamos até o capítulo 2, versículo de número 3. Gênesis 1, verso 1, primeira página do livro de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e o separou, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e de todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Queridos, o texto que lemos é um texto fundamental para a nossa existência. Esse texto, ele nos ajuda a responder questões fundamentais da vida humana, questões que estão no coração de todos os seres humanos, em todas as épocas e lugares, sejam eles crentes ou não. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que é o mundo? Qual é o propósito do mundo? Como eu devo olhar para Deus? Como eu devo olhar para o mundo? Como eu devo olhar para a vida? Como devemos nos relacionar com o mundo ao nosso redor? E nessa manhã a gente começa a olhar esse texto tentando responder as questões relativas à nossa relação com a natureza, com o meio ambiente. Como é que a gente olha para a natureza? Como é que a gente se relaciona com ela? Será esse um assunto de ordem espiritual? Será que a Bíblia está preocupada apenas com o final dos tempos, com a gente se preparar para o dia do arrebatamento? Será que o Evangelho, de fato, está preocupado com árvores, animais, rios? Será que os meus hábitos de consumo, utilização da água, o descarte do meu lixo, será que isso tem a ver com o reino de Deus, de alguma maneira? Para alegria de uns, tristeza de outros, a resposta de Gênesis é absolutamente sim. Na verdade, a resposta da Bíblia é um retumbante sim. Porque justamente ao contrário de uma visão incrédula, a natureza, como vemos, não é resultado de um processo aleatório. A beleza e a diversidade da natureza não são frutos do acaso. A multiplicidade de cores, cheiros, sabores, climas, uma diferenciação que alcança níveis microscópicos. O acaso não produz beleza. O aleatório não produz organização. A meu ver, qualquer pessoa que já jogou um jogo de tabuleiro consegue entender que o universo ele precisa de um criador. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar War. Tá? Uma das atividades que, vez ou outra, o nosso conselho, uma das atividades espirituais, né, que eu e os presbíteros, de vez em quando, realizamos. Então, para quem não conhece, é um jogo baseado no mapa do mundo, né, onde você tem que conquistar ali países e territórios. E você ataca e defende jogando dados. Você pode jogar no máximo 3 dados por vez. Então imagine você uma partida onde o mesmo jogador faça 100 jogadas.
e nas 6, todos os 3 dados caiam sempre 6. E se apenas uma vez, um único dado, cair diferente, você perde o jogo. Então, a ideia de uma criação, de uma evolução natural, sem qualquer intervenção de Deus, é afirmar que numa sucessão de milhões de jogadas, com milhões de dados, todos eles sempre caem 6. Então tem que ter muita fé para isso, né? Você pode fazer um teste mais simples, né? Você pega o seu pão com manteiga e deixa cair 100 vezes da mesa, né? Todas as vezes tem que cair com a manteiga para cima. Ou, você imagina que se você pegar as roupas no seu quarto, né? E jogar todas elas para o alto, e de repente, em algum momento, elas vão cair dobradinhas, organizadas, né? Aliás, esse teste específico, as minhas filhas fazem no quarto delas, né? Até hoje, não deu certo. Então, quando você retira Deus do processo da criação e do desenvolvimento do universo, é você trocar a fé no Criador, trocar a fé no Deus revelado em Jesus e nas Escrituras, pela fé em uma divindade chamada acaso, que através de milhões de eventos aleatórios sempre leva o universo para frente, sempre torna o mundo melhor e mais habitável para o ser humano. Então, aparentemente, no caso do planeta Terra, o acaso nunca erra. Então, nós estamos diante de uma escolha de fé. Ou cremos neste Deus de Gênesis 1, que criou todas as coisas, ou cremos em Jesus como mediador de toda a criação, ou cremos na filosofia que defende a fé no acaso, que aleatoriamente produziu beleza, prazer, inteligência. Note que eu falei que é uma opção entre a gente crer na palavra de Deus, no Evangelho, ou crer numa determinada filosofia. Porque a fé no Deus Criador não é incompatível com a ciência em si. Então, ser cristão não me faz escolher necessariamente entre fé e ciência. A fé bíblica não é inimiga do estudo científico e é possível, sim, estudar e fazer ciência a partir da fé em Deus. Estudar geografia, química, biologia, física, matemática, é você estudar a criação do Senhor. É decifrar os códigos que o Criador esparramou em cada parte da natureza. Então, eu preciso separar filosofia, ideologia, de ciência em si. Então, a galera que quer fazer guerra entre fé e ciência porque não entende ou um ou outro, né? O Evangelho, por um lado, não diz respeito apenas a uma parte religiosa da nossa vida. Ciência estuda a criação. E a única criação que existe é essa, criada pelo único e verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os primeiros 2 da Bíblia, veja você, não são Deus criando um templo e dizendo que o ser humano deveria passar o dia inteiro orando, cantando e lendo a Bíblia, dentro da igreja. A Bíblia começa com Deus organizando um jardim, preocupado com luz, plantas, animais, e colocando um casal como jardineiros. Portanto, um evangelho que não olhe para a criação não é bíblico. Por outro lado, não existe neutralidade científica. Todo pesquisador, estudante, professor, cientista, trabalha a partir de convicções de fé que estão em sua mente e coração, reconheça ele isso ou não. Então, nós precisamos diferenciar conclusões que são testadas, comprovadas, a partir de um determinado método adequado, de suposições
feitas a partir das nossas suposições, convicções filosóficas, ideológicas. E aí vemos que a religião do acaso, por exemplo, nos pede para acreditar que a nossa mente e o nosso cérebro são resultados de uma explosão do universo. E aí surgem algumas questões interessantes. Porque o acaso poderia fazer que todas as frutas tivessem o mesmo sabor, com que todas as plantas fossem cinzas, ou que todas as flores tivessem o mesmo cheiro. Mas o acaso é tão inteligente e criativo que criou diversidade de aromas, de gostos, de cores. O acaso poderia fazer com que a gente apenas crescesse e reproduzisse, e depois morresse. Mas em sua infinita bondade, o acaso nos permitiu rir, ter amigos, amar, sonhar, se divertir, aprender, se emocionar. Portanto, o universo que temos ao nosso redor, ele não é apenas funcional. A vida que temos em nosso planeta tem beleza, tem prazer, tem amor, tem humor, emoção, solidariedade, criatividade. Então, na verdade, podemos dizer que o nosso planeta, ele é uma poesia de Deus. Será que alguém diria que um texto de Machado de Assis ou um poema de Fernando Pessoa seria fruto do acaso? Então, não só Gênesis, mas a Bíblia toda vai afirmar isso de maneira muito clara. Neemias 9, versículo 6 vai dizer: só tu és Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Isaías 45, versículo 18 vai dizer: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez e a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. E o Novo Testamento vai afirmar que Cristo não é só o nosso Salvador, Ele é o mediador de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então veja, a primeira afirmação que a Bíblia nos traz sobre Deus é que Ele é Criador. Como nós ensinamos em nosso discipulado, a criação ela é revelação geral do nosso Deus. É manifestação da graça comum do Senhor a todos os seres humanos. Então, Gênesis 1 nos ensina que no início, Deus se ocupou de criar vegetação, animais, criar o sol, a lua, organizar as águas, as terras. Isso nos leva a uma outra reflexão. Desde a antiguidade, a relação com a natureza é, obviamente, essencial para a humanidade, né? E até bem pouco tempo a gente pode dizer que essa relação foi mais ou menos pacífica. Digo mais ou menos porque sempre a humanidade conviveu com doenças, contaminações, epidemias, catástrofes naturais, crises climáticas. Mas nos últimos anos, a crise ambiental ela se tornou um assunto fundamental da agenda do planeta. A questão da poluição do solo, do ar, dos rios, dos mares, desmatamento, aquecimento global, tudo isso é um assunto que nos últimos 40 anos se torna predominante. Escolas, faculdades, política, ciência, mídia, cultura, todo mundo fala disso. Então a questão ela tem os seus efeitos críticos quando se pensa nas consequências a curto e médio prazo. Eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Há nesse meio aí questões políticas e ideológicas que eu não vou entrar.
ponto é que, quando você olha para Gênesis 1, parece muito claro que a deterioração ambiental do nosso planeta é uma coisa óbvia, né? Imagine você, Deus criou a natureza, o ser humano, para viver em harmonia. Então você imagina Adão e Eva felizes no Jardim do Éden, né? Comiam de tudo, sem precisar tomar um engove depois, por exemplo. Mergulhavam nos rios e nas cachoeiras sem se preocupar se havia ali algum tipo de produto químico, né? Podiam brincar com todos os animais sem achar que seriam infectados com alguma doença. Podiam dormir na grama, sem ter medo que um mosquito os picasse. Subiam, desciam montanhas, sem se preocupar com pressão arterial. Agora imagine se de repente tem esgoto nos rios do Jardim do Éden. Gente derrubando árvores, carros, motos, caminhões, ônibus, indústrias jogando fumaça no mar, insetos e animais se proliferando nos lixos. Imagine se de repente somente os cidadãos do estado do Rio de Janeiro fossem levados para o Jardim do Éden. Não precisa mais nada, só os nossos vizinhos. O que você acha que aconteceria com o Jardim do Éden? O que aconteceu? Então Deus nos entrega um planeta zerinho em folha, cheiro de coisa nova no ar. Ele nos deu a casa nova e disse, agora cuida. Pronto, a chave está aqui, cuida dela. Gênesis 2,15, está exatamente escrito isso, é só você virar a página, você vai ver aí. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para, dois verbos, cuidar e cultivar. Todavia, ao invés de cuidar da criação de acordo com o Criador, a humanidade se rebela contra o Criador. Resolvemos agir segundo as nossas próprias regras. Deixamos Deus de lado. O pecado entrou na história, nos afeta a nossa relação com Deus, afeta a nossa relação uns com os outros, afeta a natureza. Então, Deus nos cria para cuidar, mas o pecado nos leva ao processo da destruição. O impulso do pecado em nós é destruir. Deus nos fez jardineiros e o pecado nos tornou destruidores. Então, pelo menos para mim, é uma ilusão você achar que depois de todos esses anos, né, de destruição sistemática do meio ambiente, a natureza estaria inalterada, né? Como se nada tivesse acontecido, igual lá quando Deus entregou a chave para Adão e Eva. Então, imagine você fazer um outro teste, né? Você fica um ano inteiro sem arrumar a sua casa. Um ano inteiro sem tirar o lixo de dentro da sua casa. Um ano inteiro sem lavar louça, sem lavar roupa, só sujando. Imagine qual seria o estado dessa casa no final do ano. Sei que essa ideia pode agradar alguns adolescentes, mas, por favor, não faça esse teste, né? É só uma teoria, uma hipótese. Então, o Evangelho nos ensina, irmãos, a olhar para a natureza como criação de Deus. É a casa que Deus criou para a gente. O templo no qual Ele manifesta a sua presença, onde nós nos encontramos com Ele, presente de Deus, revelação da glória de Deus. Então, nesse sentido, a preocupação com a natureza, ela faz parte, sim, da nossa fé em Deus. O cuidado com a natureza é uma das responsabilidades que recebemos do Criador. Então, vou dizer alguma coisa que talvez assuste alguns, mas, do ponto de vista bíblico, a preocupação com o meio ambiente é um assunto tão cristão quanto a preocupação com a família. Devemos nos preocupar com ambos, porque ambos foram criados por Deus, ambos são presentes do Senhor, dádivas do Criador, e diante de ambos devemos prestar contas diante do Senhor. Esse é um dos sentidos da expressão imagem e semelhança de Deus, que está aí no texto.
fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. O que significa isso? Não é uma semelhança física. Né? Deus não tem um corpo como a gente tem. Nossa função na criação reflete a imagem do Criador. Ele é o dono e Senhor sobre todas as coisas, mas recebemos dele domínio. Está aí no versículo 28. Portanto, somos representantes de Deus junto à criação. Recebemos a autoridade do Senhor para governar sobre a natureza. E um dia prestaremos contas disso. Então, o cristianismo vai chamar essa relação de mordomia. É um princípio que se aplica a todas as áreas da vida. Nosso corpo, nosso tempo, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa casa, nossas habilidades, nossas conquistas, nossa inteligência, nossa fé, nossa salvação, nossa igreja. Recebemos do Senhor, é graça de Deus, dado por Ele. E temos a missão de administrar cada uma dessas partes, de forma que o nome do Senhor seja honrado. São dádivas do Senhor, misericórdia do Senhor, bênção, que usufruímos dentro de um relacionamento com Ele. Então a natureza e o meio ambiente foram criados por Deus como espaço de encontro, de comunhão entre o ser humano e o Criador. De forma que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que a falta de cuidado com a criação, com a natureza, é pecado. É destruir aquilo que Deus nos deu para cuidar. Então, enquanto cristãos, nós deveríamos ser os primeiros a nos preocupar com isso. A preocupação com a sustentabilidade, um consumo baseado em consciência ecológica, são práticas que deveríamos incluir em nossa rotina, de agradar a Deus e abençoar as pessoas. Por quê? Porque estamos cuidando da casa que o Senhor nos deu e colaborando com os demais moradores da casa, aqueles que são o nosso próximo, próximos que estão bem próximos e próximos que estão um pouco mais distantes, mas que são afetados pelas nossas atitudes, próximos que o Senhor nos chamou a amar. Então a nossa interação com a natureza precisa ser baseada nesse ponto, mas a gente tem alguns cuidados. Por quê? Nesse processo, tem gente que leva o cuidado com a natureza ao extremo da idolatria. Que, na verdade, se você parar para pensar, é o que acontece em todas as áreas que nós recebemos para cuidar. Tem gente que leva o cuidado com o corpo à idolatria. Tem gente que leva a gestão do seu dinheiro à idolatria. Então, tem gente que idolatra a sua família. Então, aquilo que a gente recebe de Deus e que tem a missão de cuidar de forma como mordomos, a gente sempre tem a tendência de distorcer e cair na idolatria. Então, idolatria, por definição, é adorar a criatura em lugar do Criador. Então, para cuidar da natureza, nós não precisamos, cultuar os alfaces ou as baleias. Precisamos reconhecer quem criou as baleias e os alfaces. Foi o mesmo Deus que nos criou. Nos salvou e nos deu responsabilidade com a natureza. E o Deus que servimos, Ele é Senhor da chuva, do sol, da terra, do ar, das florestas e mares, dos animais das montanhas, dos ventos e vulcões, dos insetos e dos planetas, dos átomos e dos terremotos. Ele é Senhor sobre todas essas coisas. Ele é soberano sobre cada parte da criação. E a partir disso, eu entendo a minha identidade como ser humano. Nossa identidade não é definida por aspectos químicos, biológicos, físicos, mas pelo meu relacionamento com o Criador. Ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres são assim distintos das plantas e dos animais, porque somente eles possuem a imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que você goste do seu cachorro, do seu gato, da sua tartaruga, eles não têm a imagem e semelhança do Criador. E é preciso que a gente extraia disso algumas aplicações importantes. Primeiro,
a natureza não está em pé de igualdade com o ser humano. Do ponto de vista da palavra de Deus, a natureza foi criada para servir a humanidade. Então, sob qualquer ponto de vista bíblico, plantas e animais servem à humanidade. Sim, servem como comida, mas não só. Servem esteticamente aos nossos olhos, servem de matéria-prima, servem à nossa saúde, servem de auxílio, e alguns podem sim servir de companhia, até de amizade. Não negamos isso. Mas não podemos perder de vista que eles nos servem. Isso não nos dá direito a uma destruição aleatória e maldosa. Porque qualquer motivação maldosa, primeiro, é alguma coisa que é compatível com o pecado, e nós continuamos responsáveis diante do Criador por aquilo que fazemos e por aquilo que Ele nos deu. Então, basta você pensar no seu telefone, no seu carro, na sua casa. São objetos, são coisas, são bens. Existem para te servir. Ora, se você não cuida deles, quem será prejudicado vai ser você mesmo, correto? Então, da mesma forma que a gente cuida dessas coisas, cuidamos dos nossos animais e daquilo que está ao nosso redor. Mas não podemos perder de vista que plantas, animais, minerais, solo, terra, têm uma dignidade a menos que o ser humano. A natureza existe para nos servir. É a nossa casa, é o nosso jardim, nossa farmácia, nosso restaurante. Agora, o ser humano não foi criado para servir ao ser humano. A dignidade humana é algo profundamente bíblico. Então, o problema não é a gente elevar a nossa estima em relação à natureza em geral. O problema é que, consequentemente, a gente diminui a nossa estima em relação ao humano. E isso não é bíblico. Todo ser humano deve ser tratado com dignidade, mesmo aqueles que se comportam indignamente. Porque o que há de digno no pior dos bandidos é o que há de digno também em mim e você. Imagem e semelhança de Deus. Para mim é particularmente assustador perceber como as pessoas, inclusive cristãos, veem com naturalidade a violência, a condição miserável que muitos seres humanos vivem neste mundo afora. A indiferença ao sofrimento alheio é uma coisa que cresce em nós a cada dia. Porque uma árvore é muito importante, mas ela não tem o mesmo valor que um ser humano. Animal nenhum tem o mesmo valor que um ser humano. Pense o que você quiser sobre isso, mas é isso que está na palavra de Deus, se não pela criação, se não por Gênesis. Olhe para João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, um dia enviou seu Filho para a redenção do universo, inclusive para a redenção da própria natureza. E o Filho de Deus veio como ser humano. Ao se fazer humano, ele santifica a humanidade, mostrando que o mal não está em ser humano, mas no pecado e na rebelião com o Criador, e que a redenção da natureza passa pela redenção da humanidade. Outra aplicação é a gente perceber a nossa relação com Deus. Mais uma vez a gente imagina a situação de Adão e Eva lá no paraíso. Então, olham ao redor, além de um ao outro, quem mais correspondia ao ser humano? Deus. As plantas, os animais, as montanhas não traziam a imagem que eles procuravam. Fomos criados para o relacionamento com Deus. A natureza por si mesma não é capaz de preencher tudo o que você é. A criação é fantástica, mas ela não é suficiente para nos completar. Você precisa de Deus. Você precisa de comunhão com Deus. Você precisa de relacionamento com Deus. Você precisa se encontrar com o Senhor.
A integração com a natureza é ótima. Faz bem, em vários sentidos. Mas não encontramos Deus nas praias, florestas e estrelas. A glória de Deus, note bem, está refletida nas praias, florestas e estrelas. A graça de Deus está refletida nas praias, florestas e estrelas. Mas Deus não é a praia, nem a floresta, nem a estrela. O Criador é distinto da criação. O Criador existia antes da criação. Ele é eterno e Ele se manifesta dentro da criação para se encontrar e se relacionar com a parte da criação que Ele criou à sua imagem e semelhança. O Senhor andava pelo jardim para encontrar-se com o ser humano. Deus não se manifestou na criação para que os alfaces e as baleias fossem seus discípulos. O Filho de Deus veio ao mundo para tornar homens e mulheres seus discípulos. E aí entra a dinâmica do sétimo dia. A única obra que Deus santificou, além de abençoar, foi o sétimo dia. O dia em que Deus descansou da criação. E o princípio que nós tiramos aqui é o princípio de que a criação ela é maravilhosa. Mas há um momento onde eu preciso me afastar dos afazeres da criação para celebrar com o Criador. Dentro da criação, temos tempo de cuidar da criação, de cuidar de nós mesmos, de cuidar da nossa casa, de se alimentar, de se exercitar, de aprender, de estudar, de se divertir, de cultivar relacionamentos. Mas precisamos aprender o tempo de pausa. A perspectiva bíblica da criação confronta a idolatria da produtividade, que prospera entre nós, alimentada por outras idolatrias. A idolatria do sucesso, a idolatria do dinheiro. Precisamos bater metas. Não podemos parar. E aí nesse altar, sacrificamos saúde, família, nossa mente, nossa relação com Deus. A ideia do sétimo dia não é simplesmente o dia, seja ele como nós celebramos hoje o domingo, é o propósito do culto, porque o Deus Criador continua a se manifestar na criação. Quando nos reunimos como igreja, o Criador se faz presente. E a presença dele é o melhor que nós precisamos. Estar diante dele. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você precise de uma folga. Talvez você precise de férias. Talvez você precise organizar melhor seu tempo. Mas talvez você precise se encontrar com o Senhor com mais regularidade. Por fim, a gente observa que a primeira página da Bíblia, ela, de maneira maravilhosa, se conecta com a última. Gênesis está totalmente ligado ao Apocalipse. Porque o Deus que criou todas as coisas, um dia virá renovar todas as coisas. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e da terra. Apocalipse 21, eis que vejo novos céus e nova terra. A Jerusalém que desce do céu. O Criador que vem habitar na criação. Então as nossas esperanças, né? Ou a nossa esperança não é simplesmente ir para o céu. A nossa esperança é o céu que vem até nós. É o Criador habitar conosco. A vinda de Cristo é esperança para a gente, para a natureza, para o planeta. Romanos capítulo 8 vai dizer que a criação, a natureza, o meio ambiente, anseia pelo dia de sua redenção. Por isso,
A vida que vivemos aqui é um treinamento para a vida que viveremos lá. Cuidamos do planeta não para salvar o planeta já tem um Salvador. Cuidamos para honrar o Deus que nos criou e nos salvou. E a vida que viveremos lá depende da resposta que damos aqui ao chamado do Criador através do Evangelho. Em Cristo, o Senhor nos chama à reconciliação com Ele. Na vinda de Cristo, o Senhor vem restaurar o jardim. Quem caminha com Ele aqui, caminhará com Ele lá. Mais ou menos como Enoque. Já pregamos sobre Enoque. Você vai andando com Deus, você vai andando com Deus, você vai andando com Deus, você vai andando com Deus. E um dia você fecha os olhos e você abre os olhos. E você continua andando com Deus. É isso que o Senhor tem para a gente. E Ele nos deu um lugar, nos chama a cuidar desse lugar. E Ele mesmo vai renovar esse lugar. E Ele vai vir morar nesse lugar, para que a gente possa continuar a andar com Ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça para que a gente possa olhar ao nosso redor, Senhor, e ter uma visão mais espiritual da vida. E entender, ó Pai, que o Evangelho diz respeito não apenas àquilo que fazemos dentro da igreja, mas a Tua palavra, ó Pai, nos mostra, Senhor, uma espiritualidade que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Não há, Senhor, grão de areia nesse universo, ó Pai, que não traga as digitais, ó Pai, do Senhor, porque o Senhor é o Criador, e Cristo o mediador de toda a criação, e o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Pai, ajuda-nos a olhar ao nosso redor e perceber os sinais da Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer as bênçãos e dádivas que o Senhor nos deu e cuidarmos disso de maneira que honre o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a trazer um coração cheio de esperança, porque um dia o Senhor virá, e o Senhor trará novos céus e nova terra, Senhor. Então, Senhor, ao caminharmos nesse planeta, a cuidarmos de nós mesmos, da nossa casa, da nossa vida e do mundo ao redor, estamos nos preparando, Senhor. Estamos sendo treinados. Ajuda-nos, ó Pai, nesse sentido. Ajuda-nos a ter no coração essa esperança, Senhor, do dia que o Senhor virá e que estaremos com o Senhor em novos céus e nova terra. Ministra ao nosso coração esperança. Ministra ao nosso coração gratidão. Ministra ao nosso coração um olhar diferenciado, Senhor, para o ser humano. Para que possamos, ó Pai, olhar para o outro e não ver, ó Pai, meramente as marcas do pecado, mas possamos ver, Senhor, os sinais da Tua imagem e semelhança. E assim, ó Pai, amar, servir, abençoar e compartilhar o Evangelho, na esperança de que, cada vez mais, homens e mulheres conheçam o amor do Deus Criador, conheçam o amor do Senhor, que nos deu seu Filho, que morreu por nós, para que nós, hoje, sejamos filhos. Em nome de Jesus. Amém.